que desejamos tanto alguém e, ao mesmo tempo, tememos ser vistos por esse alguém? O que realmente atravessa um homem no instante em que ele penetra um corpo? Ou seria ele quem está sendo atravessado? Será que o prazer é apenas biológico ou uma tentativa desesperada da alma de se reconhecer? Amar é sofrer. Para evitar o sofrimento, não se deve amar, mas então sofre-se por não amar. Portanto, amar é sofrer. Não amar é sofrer. Woody Allen, rindo da tragédia que Freud tentou curar. Mas talvez o amor e o desejo não queiram ser curados. Talvez o que habita dentro de nós só possa ser tocado quando despimos não só o corpo, mas as nossas máscaras, as nossas defesas, a persona tão cuidadosamente construída. Carl Jung escreveu certa vez que onde há amor há também o sofrimento, mas onde há sombra há também a verdade. E é nesse espaço sombrio, entre o impulso e a entrega, que se esconde a alma masculina, desarmada, quase infantil, tocando o que ele não ousa nomear. Você está prestes a atravessar um portal, e talvez nem volte o mesmo. O que um homem realmente sente quando entra em uma mulher não é apenas desejo, nem conquista, nem controle. É uma vertigem, um ritual inconsciente, uma colisão entre o que ele quer mostrar e aquilo que ele não consegue mais esconder. Esse vídeo não é um manual sobre relações. É uma confissão que poucos homens fariam e que poucas mulheres ousariam escutar. Se você chegou até aqui, talvez também carregue essa inquietação. O que realmente se esconde por trás do prazer? Então, respire fundo. Deixe o silêncio te cercar. E permita-se escutar algo que soa como um sussurro, mas pesa como uma revelação. Há um momento que ninguém comenta, um instante que parece invisível, mas que pesa mais do que 1000 palavras. Não é o toque, não é o gemido, não é o clímax. É aquele silêncio que vem antes e o vazio que se abre depois. Um vácuo que não pode ser preenchido com mais movimento, mais suor, mais força. Nesse instante o homem não está apenas dentro de um corpo, ele está diante de si mesmo. E isso para muitos é insuportável. O prazer que ele sente não é apenas físico, ele carrega uma ancestralidade de dor, de dúvida, de autoafirmação, de medo. Ele deseja e sim, mas o que ele realmente quer é ser escolhido, ser visto, ser validado, ser finalmente aceito como é, e não como aprendeu a parecer. Só que para isso acontecer, ele teria que se despir por dentro, e é aí que a maioria recua. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação ocorre quando nos deparamos com aquilo que mais evitamos. E se tem algo que muitos homens evitam, é a própria vulnerabilidade. A ideia de ser tocado além da carne, de ser tocado na alma, provoca um pânico silencioso, não por maldade, mas porque o inconsciente grita por proteção. Quando ele entra em uma mulher, o corpo dele reage, mas é o inconsciente quem registra o impacto. Não é apenas um gesto sexual, é um ritual arquetípico, onde forças antigas, escondidas, esquecidas, são despertadas. A força do guerreiro o faz querer dominar, mas a fragilidade do menino ferido se pergunta em silêncio: e se ela enxergar aquilo que nem eu consigo aceitar em mim? É por isso que, muitas vezes, depois do êxtase, vem o afastamento, a frieza, a ausência inexplicável. Não é porque ele não sentiu nada, é porque sentiu demais, e o que ele sentiu não foi só prazer. Foi uma colisão entre o desejo e a vergonha, uma lembrança do que um dia faltou, o olhar que acolhe sem exigir, o toque que afirma sem cobrar, a presença que diz, eu vejo você, sem a necessidade de esconder nada, mas isso exige uma coragem que nem todo homem tem, porque é mais fácil encenar do que se entregar, é mais fácil conquistar do que ser tocado, é mais fácil ter controle do que se render ao caos do afeto. Quando Jung fala sobre o confronto com a sombra, ele não está falando de um evento extraordinário, está falando disso, de estar nu diante de alguém e perceber que o corpo está exposto, mas é a alma que está tremendo, e é aí que mora o abismo. Não contraste entre o que se quer sentir e o que se teme revelar, entre o impulso de se fundir e o reflexo de se esconder, entre o prazer e a verdade oculta que ele carrega. Alguns homens fogem, outros congelam, poucos permanecem, e os que permanecem não são os mais fortes, são os mais feridos, mas também os mais dispostos a transformar a ferida em portal,
porque eles já entenderam que a única forma de ser inteiro é atravessando a dor de não ser suficiente. E quando o prazer vira espelho, quando o orgasmo se transforma em revelação, o que resta é uma pergunta que ecoa na madrugada depois que o corpo se acalma e a máscara cai. Será que ela me viu? Ou só viu aquilo que eu fingi ser? E nesse momento o homem entende. Não é o prazer que o transforma, é o abismo que se abre logo depois. Agora me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona, mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e quando aplicado, costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Ele parece seguro, seu toque é firme, seu olhar certeiro. A respiração acompanha um ritmo ensaiado, como se soubesse exatamente o que está fazendo. Mas há um detalhe que escapa à percepção comum. Por trás de cada gesto decidido, há um medo antigo sussurrando. Ele veste uma máscara. E essa máscara não é uma mentira, é uma proteção. É a persona que aprendeu a construir para sobreviver num mundo onde homens não choram, não hesitam, não tremem. Carl Jung chamou isso de persona. A aparência que mostramos ao mundo, o personagem que desempenhamos para sermos aceitos pela sociedade. Mas o problema com as máscaras é que, com o tempo, a gente esquece quem está por baixo delas. E então, diante da mulher que o toca, com o corpo ou apenas com o olhar, ele vacila. Por um instante, ele sente que pode ser visto. Não como o homem bem-sucedido, sedutor, dominante, mas como o menino assustado que ainda se pergunta: e se eu não for o suficiente? E se ela perceber que, por dentro, ainda sou frágil? Esse conflito não é visível aos olhos. Ele se revela no atraso de um gesto, na hesitação de um abraço, na súbita vontade de se afastar logo depois da entrega. Não porque ele não deseja, mas porque desejar para ele é perigoso. Significa baixar a guarda, significa deixar cair a armadura. Jung dizia que a verdadeira coragem não está em enfrentar o mundo, mas em olhar para dentro e encarar o que escondemos de nós mesmos. E nesse confronto interno, ele encontra dois arquétipos em guerra: o herói, que quer vencer, conquistar, provar sua força, e o menino ferido, que só quer ser amado sem precisar fingir. Quando esses dois se encontram, no leito, no olhar, no silêncio pós-prazer, algo se rompe. O herói percebe que não pode proteger o menino para sempre, e o menino, por sua vez, se cansa de fingir que é invencível. É nesse campo de batalha que muitos homens se perdem. Eles oscilam entre o orgulho e o isolamento, entre a arrogância que grita "eu não preciso de ninguém" e a solidão que sussurra "por favor, me veja". Mas nunca dizem isso em voz alta, nunca verbalizam o que sentem, porque o herói não pode demonstrar fraqueza, e o menino aprendeu que ser fraco é ser descartado. A mulher que o toca, que o escuta sem julgamentos, que o olha sem exigir perfeição, se torna, sem saber, um espelho implacável. Ela não diz nada, mas seu olhar atravessa. Sua presença desnuda. Ela vê não só o que ele mostra, mas aquilo que ele tenta esconder de si mesmo. É por isso que ele foge. É por isso que, às vezes, se torna frio, distante, indiferente. Não por maldade, mas por pânico. Porque ao se permitir ser visto, ele corre o risco de ser rejeitado não como personagem, mas como pessoa, e essa é uma dor muito mais difícil de suportar. O herói pode suportar derrotas, mas o menino teme ser abandonado. Esse é o verdadeiro conflito, não entre ele e a mulher, mas entre quem ele tenta ser e quem ele realmente é. E enquanto essa guerra não for reconhecida,
ele continuará preso num ciclo. Aproxima-se, entrega-se, assusta-se, afasta-se, até o dia em que ousar fazer o impensável, tirar a máscara e permanecer, olhar-se no espelho do olhar dela e dizer: eu estou aqui, mesmo com medo, mesmo imperfeito, e nesse ato simples, porém revolucionário, algo se transforma, o herói enfim abaixa a espada, e o menino pela primeira vez é acolhido, não pela mulher, mas por ele mesmo. Existe um tipo de olhar que não toca a pele, mas atravessa a alma. Um olhar que não pede permissão, não grita, não acusa, apenas observa. E, ao observar, revela. Muitos homens suportam a dor, suportam a pressão, a responsabilidade, o silêncio e até a solidão. Mas há algo que eles raramente suportam: ser vistos, vistos de verdade. O olhar feminino, quando sincero, quando despido de manipulação, é como um espelho sem distorções. Ele não aceita máscaras, ele não se engana com títulos, com força ou com performance. Ele enxerga por dentro, e é justamente por isso que muitos homens temem esse olhar, porque ele não pergunta se está tudo bem. Ele já sabe que não está, ele não exige explicações, ele intui. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele apenas é. Presença, testemunha. Faca silenciosa que corta o verniz da pessoa. Carl Jung dizia que a consciência nasce do encontro com o outro. E talvez por isso o olhar da mulher seja tão transformador, porque ele obriga o homem a se enxergar, sem o verniz da persona. Quando ela o olha, não é apenas uma mulher observando um homem. É o arquétipo da alma confrontando a máscara do ego. E se ele não estiver pronto, ele foge. Mas não é dela que ele foge, é de si mesmo. Foge do desconforto de ser desnudado emocionalmente. Foge da dor de perceber que construiu toda a sua vida tentando ser aquilo que achava que devia ser, mas que nunca teve coragem de ser o que realmente é. O olhar dela, nesse momento, se torna um espelho sagrado. E como todo espelho, ele pode curar, mas também pode ferir. Quando ela o olha com ternura, sem querer consertá-lo, sem querer moldá-lo, ele sente algo que talvez nunca tenha sentido antes: pertencimento. E isso pode ser avassalador, porque o pertencimento verdadeiro exige rendição, exige que ele desista de lutar por amor e apenas aceite ser amado. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando o olhar dela se torna crítico, indiferente, ausente, algo dentro dele quebra. Não é o orgulho, é a alma, é o menino que, mais uma vez, sente que não foi suficiente. E então ele se fecha, recua, levanta a muralha, veste o sarcasmo, a força, o desinteresse, não para feri-la, mas para não sangrar de novo. O olhar feminino é ao mesmo tempo cura e perigo. Ele pode libertar ou aprisionar, pode acolher ou acentuar a ferida. Mas há um segredo nesse espelho. Quando o homem para de buscar validação fora e começa a olhar com honestidade para dentro, algo muda. Ele percebe que o olhar dela não define quem ele é, apenas revela o que ele ainda não integrou. E nesse instante, ele começa a amadurecer. Porque ser visto não precisa mais significar ser aprovado. Ser olhado não precisa mais significar ser amado incondicionalmente. Ele começa a entender que o olhar mais importante não é o da mulher, é o que ele sustenta diante de si mesmo. E é quando ele olha para ela não mais como juiz, mas como igual, que a intimidade verdadeira começa. Não há mais jogo, não há mais personagem, só há dois seres humanos, tentando se ver, sem máscaras. E então, pela primeira vez, o olhar deixa de ser julgamento e se torna encontro. Há algo no corpo que precede a palavra, algo que fala antes da linguagem, antes da razão, antes do ego. O corpo é o primeiro altar, e também o último. Carl Jung dizia que o corpo é o canal direto com o inconsciente. Cada gesto, cada tremor, cada arrepio é uma resposta a algo muito mais antigo do que a mente consegue alcançar. É no corpo que os arquétipos se manifestam: o amante, o guerreiro, o menino ferido, o pai que falta. E é também no corpo que eles se encontram, se chocam, se contradizem. Quando um homem toca uma mulher, algo profundo se movimenta dentro dele. Não se trata apenas de desejo, isso é só a superfície.
Trata-se de reconhecimento simbólico. É como se seu inconsciente dissesse: ali naquele corpo há uma chave para algo que você perdeu dentro de si. É por isso que o prazer muitas vezes vem acompanhado de confusão, de vertigem, de melancolia. O corpo treme, mas a alma sussurra algo mais, um lamento antigo, um pedido de escuta. A cultura ensinou o homem a usar o corpo como uma arma, performance, penetração, conquista, mas ninguém o ensinou que o corpo pode ser também oração. Um sussurro sem palavras dizendo: eu quero ser tocado não apenas por fora, mas por dentro. Quero ser reconhecido não pelo que faço, mas por quem sou. Mas como expressar isso? Se ele mesmo nunca foi tocado assim? O corpo fala, ele sua quando mente, ele endurece quando teme, ele treme quando sente, e às vezes colapsa. E é nesse colapso que mora a revelação. Há homens que gozam e choram, e não sabem por quê. Outros se calam por horas depois de uma noite intensa. Não é desinteresse, é transbordamento. O corpo falou mais do que o ego estava preparado para ouvir. O corpo guarda a memória da infância, do abandono, do afeto ausente, guarda as carícias negadas, os abraços interrompidos, os você é fraco cravados nos ossos. E quando ele se entrega, realmente se entrega, essas memórias vêm à tona, não em forma de pensamento, mas em forma de sensação. E o que ele sente muitas vezes é um colapso entre força e rendição. É por isso que muitos fogem depois do prazer, porque aquilo não foi só prazer, foi exposição, foi memória, foi contato com algo sagrado, e o sagrado, quando não é compreendido, assusta. O corpo como oração é uma experiência que não se aprende em vídeos de autoajuda. Ela só se vive no silêncio de um toque que não quer nada, num olhar que não exige resposta, numa presença que não tenta dominar. Quando um homem começa a escutar seu corpo com reverência, ele começa a descobrir que o desejo não é vulgar, o desejo é místico, porque o desejo, quando é profundo, não quer possuir, quer fazer parte. E é aí que o corpo deixa de ser instrumento e se torna linguagem, linguagem do que a alma está tentando dizer há anos, mas que só agora encontrou coragem para se expressar. Então, quando o corpo se curva, quando o toque silencia, quando o prazer não busca mais se afirmar, mas se render, acontece aquilo que quase ninguém percebe. O corpo se torna prece, o prazer se torna revelação. E o homem, pela primeira vez, ora, mesmo sem saber. Há um momento que chega sem aviso, mas nunca sem impacto. Um momento em que o prazer já passou, o suor secou, a pele relaxa, mas a alma continua em suspenso, como se algo ainda estivesse para acontecer. É nesse instante que o amor sussurra, mas o que ele diz nem sempre é fácil de escutar. Muitos acreditam que o amor vem como um presente, mas Jung nos lembra, o amor é na verdade um convite ao confronto. Confronto com as partes negadas, com as feridas não cicatrizadas, com o medo de ser deixado. O amor, para o homem que se permite sentir, não é um lugar de descanso. É um espelho onde ele vê o que mais temeu enxergar, sua incompletude. É por isso que muitos homens, ao começarem a amar de verdade, fogem. Não porque não sentem, mas porque sentem demais. Fogem do olhar que os atravessa, da intimidade que exige verdade, da entrega que não permite performance. Amar exige despir não o corpo, mas o controle. E o controle é tudo o que ele passou a vida tentando manter, para não se perder, para não se humilhar, para não repetir os erros de um pai ausente, de uma infância solitária, de uma cultura que ensinou que sentir é fraqueza. Só que o amor verdadeiro não negocia. Ele pede tudo. Pede que o homem se olhe no espelho e diga: eu tenho medo, e ainda assim, permaneça. Jung chamaria isso de movimento rumo à individuação, o processo de integrar o que foi separado, o masculino e o feminino, a razão e o instinto, a força e a fragilidade. Quando o homem aceita amar sem dominar, ele para de procurar a mulher certa e começa a olhar para dentro perguntando: o que nela me espelha que ainda não aceitei em mim? Porque a verdade é brutal, mas libertadora. Ele não foge da mulher. Ele foge do que ela desperta da criança ferida, o amante inseguro, o pai ausente que ele jurou nunca se tornar,
O menino que queria colo e só aprendeu a dar ordens. O homem que se cansou de vencer e só quer ser. Quando esse homem, enfim, para de correr, não porque o medo sumiu, mas porque ele aprendeu a caminhar com o medo ao lado, o amor deixa de ser ameaça e se torna ponte. Ponte entre a dor e a presença, entre o passado e a escuta, entre o instinto e a consciência. Nesse momento, ele entende que o verdadeiro ato de coragem não foi conquistar a mulher, foi não fugir dela. Ou melhor, não fugir do que ela revela. E o amor, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um santuário interno, onde ele pode, enfim, repousar. Não porque foi aceito por ela, mas porque se aceitou nela. E nessa aceitação silenciosa, sem promessas nem garantias, algo novo nasce, um homem inteiro. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Não é qualquer um que se dispõe a mergulhar nesse lugar sombrio e, ao mesmo tempo, sagrado, onde o desejo não é apenas tesão, mas trauma, onde o corpo é só o começo, e o inconsciente é o verdadeiro campo de batalha. Você ficou, escutou, sentiu, e talvez tenha percebido que tudo aquilo que parecia ser apenas prazer, no fundo, era um pedido de cura. Carl Jung nos mostrou que o amor é o maior dos arquétipos, e que aquele que ousa amar, de verdade, não está buscando alguém, está, na verdade, buscando a si mesmo. Talvez seja por isso que, no momento em que um homem entra em uma mulher, ele também se encontra com um menino que um dia foi rejeitado, com um pai que nunca soube como amar, com a dor que ele sempre escondeu por trás do sexo, da força, da piada pronta. A mulher que o recebe não é só um corpo, ela é um espelho, uma sacerdotisa sem saber, uma ponte entre o que ele finge e o que ele sente. E você, que chegou até o final deste vídeo, talvez tenha reconhecido isso. Talvez tenha visto a si mesmo nesse espelho. Ou talvez tenha reconhecido aquele que um dia te tocou e depois desapareceu. Mas agora tudo muda, porque agora você sabe. Não foi frieza, foi pânico, não foi desinteresse, foi vertigem, não foi só sobre você, foi sobre o que você despertou nele. E isso é poderoso. Quando comecei a explorar esse tema, confesso que hesitei. Pensei, será que alguém vai querer ouvir isso? Será que é tarde demais para falar de sentimentos que a maioria dos homens nunca teve coragem de nomear? Lembrei de uma noite, era madrugada, e eu estava deitado ao lado de alguém que, dias antes, parecia ser apenas mais um encontro. Mas naquela noite, no silêncio depois da pele, quando os corpos já tinham se dito tudo o que sabiam dizer, foi o olhar dela que me desmontou. Ela não perguntou nada, mas naquele instante eu percebi. Ela me viu, e o pavor que senti foi tão grande que eu fugi. Fugi por dentro, mesmo permanecendo ali. Levei anos para entender que não era dela que eu corria. Era de mim, do reflexo que ela ativou, da sombra que ela iluminou. Esse vídeo é uma forma de voltar naquela noite e finalmente ficar. Ficar com o que doeu, ficar com o que tremia, ficar com o que queria ser aceito, sem precisar esconder. Se isso tocou você, de alguma forma, então já valeu. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. Agora, se você ainda estiver aqui e não tiver clicado em curtir, eu só posso presumir uma de duas coisas. Ou você está em transe existencial profundo, ou está testando até onde consegue resistir a esse canal incrível sem se inscrever. Então vai, se inscreve. Clica no sino, comenta consciências aqui embaixo se chegou até o final e me diz qual parte mais te desmontou. E se você acha que acabou, bem, olha esses vídeos que estão aparecendo agora na tela. Um deles vai mexer com um lado seu que você finge que não existe, mas ele está ali, esperando ser tocado. Vai por mim. Clica.